Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar sobre algumas eventualidades que podem acontecer em primeiros socorros. Então a gente vai dar início falando sobre fraturas. O que significa fraturas? É o ato de ter um rompimento do tecido ósseo. Então isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Quando nós falamos das fraturas, a gente precisa entender qual tipo de evento que houve para entender qual tipo de possível fratura que a pessoa ela pode ter. Então, geralmente ela é dividida em dois conjuntos: fratura exposta, que é quando você vê o osso para fora. Então, ali já diz que lesionou o osso, músculos, nervos, tendões e as 3 camadas da pele, até que haja exteriorização do osso. E também pode ser as fraturas fechadas, que é aquelas que aconteceu, porém o osso ali aconteceu o acidente e o osso está lesionado. Quando nós falamos desses dois tipos de fraturas, o que a gente precisa entender é a forma que o osso ele partiu. E a partir daí ela pode ser considerada fratura oblíqua, ela pode ser considerada fratura em forma de espiral, ela pode ser concomitante. Então, as características da lesão, que é o que tem no livro de vocês, é que vai me determinar a gravidade da fratura. Se o osso ele simplesmente fraturou e eu vou conseguir alinhar o osso para que haja uma calcificação, a gente entende que é uma fratura complexa, mas ela não chega a ser tão grave. Agora, quando há o desalinhamento do osso em forma de faca, se eu mexer, por exemplo, no transporte, eu posso vir lesionando os tecidos que estão ali próximos. Então, eu preciso entender a forma da fratura para poder socorrer. Como que eu consigo já perceber de imediato que a fratura é mais grave? Quando você tem ali a mudança anatômica da formato da estrutura. Então, por exemplo, é cabeça, você viu o afundamento craniano. Aí é braço, o braço tá todo mole ali, não tem, né, o que deixa ali a forma, né, a forma do músculo, que é o osso. É para ficar bem claro, não sei se vocês já assistiram lá a partida onde o Anderson Silva, ele foi dar um chute e aí a perna dele ficou toda em forma de arco. Ali a gente já entende que é uma fratura grave. As fraturas que vêm associadas com esmagamento são fraturas extremamente graves, porque ali eu tive uma parte do osso espedaçada. E como é que eu faço para depois consolidar um osso com o outro? Então, depois no processo de cura, a gente tem pessoas com a perna mais curta que a outra, e eles vão usar alguns outros dispositivos que a gente deu uma lida ali em clínica cirúrgica. Se vocês quiserem, eu posso passar novamente o material para vocês darem uma relembrada, que isso é importante. Então, dentro do tratamento, o que a gente vai ter? Nos primeiros socorros, não tem muito o que fazer. Eu só preciso entender se eu vou poder levar essa pessoa ou não. Dependendo do local onde fraturou, se for membros superiores e inferiores, pode ter uma gravidade sim, mas a gente pensa numa fratura muito mais grave quando a gente fala de cabeça, coluna e costelas. Porque a costela pode interferir na parte respiratória pulmonar. No fratura craniana pode evoluir para lesão no cérebro, osfórese na frente e na face, lesão ocular, dificuldade na entrada do ar, se for nessa região aqui, né? Por exemplo, o rosto bateu ali no volante do carro. E se for de coluna, ele pode ficar paraplégico ou tetraplégico. Então, a gente tem, né, um cuidado maior. E uma das fraturas que são fraturas mais importantes são as fraturas de pelve. Porque tendo esse tipo de fratura, o que pode ocorrer é esse cliente perder uma quantidade de sangue muito grande. Então, nos primeiros socorros, né, a orientação: não mexa na vítima, chame o resgate, avise o que aconteceu, aquilo que você tá vendo, se o osso tá para fora ou não, e aí eles vão vir com as talas imobilizadoras, vão imobilizar para depois poder transportar. Nunca retire ninguém de ferragens, porque na ferragem, a posição que a pessoa está, ela pode estar segurando estruturas, como por exemplo, mantendo a coluna alinhada. No que você tira, tem um deslivinamento, e aí a pessoa ela pode acabar evoluindo para uma lesão mais complicada, mais complexa, e é algo que a gente não quer. Agora, se for CADS ou algo assim mais simples, aí sim a gente consegue levar essa pessoa para o centro hospitalar para ela poder ser tratada. O método diagnóstico sempre vai ser raio-x, e se for de cabeça ou ele tiver desconfiança que tenha fragmentos de ossos que acabaram ganhando a corrente sanguínea ou perfurando outros órgãos, aí ele pode pedir a tomografia computadorizada.